YouTube devidamente aberto, tudo configurado direitinho. Vamos reagir, ouvir a entrevista do professor Dado e saber realmente se tudo que ele está falando vai apetecer nossos corações. A gente vai ter muita coisa para comentar em cima. Entrevista com o técnico Dado Cavalcante. Dado uma pergunta conjunta de Douglas Santana, do SCBahia.com, Léo Souza, do BNews, e Rafael Seixas, da FM. Sabemos que o time que está ganhando não se mexe. Explica essa mudança na equipe titular em relação à última partida e como justificar essa diferença entre o Bahia que goleou o Campinense e o time que foi derrotado no Clássico. Bom, primeiro que são jogos diferentes e justamente por serem jogos diferentes eu propus a mudança. Mesmo com a vitória elástica contra o Campinense, o nosso meio campo foi muito vulnerável em quantidade de disputas que houveram no campo e quantidade de perdas que nós tivemos nessas disputas. Elas foram significativas para eu repensar a nossa forma de jogar. O que acontece é que eu estou ainda buscando o equilíbrio dessa nossa equipe, né? Quando nós somos extremamente ofensivos, nós somos muito complacentes na marcação, nós deixamos muito espaços no meio. E quando a nossa equipe é muito forte na marcação, quando a nossa equipe tem mais força de defesa, a gente perde um pouco de poderio ofensivo. Então, preciso ainda achar essa melhor dosagem para a nossa equipe ser mais competitiva ainda com o elenco que nós temos à disposição hoje. E aí, Dado, permita-me discordar de sua fala. Tudo bem, você perdeu alguns jogadores extremamente importantes como Ronaldo, Gregory, e aí você armou o time contra o Campinense com um volante, Patrick De Luca, 2 meias, Rodriguinho e Daniel. Realmente você sofreu muito, porque o Campinense, mesmo sendo uma equipe de escalão mais baixo, o Campinense ainda deu dificuldades ao Bahia, enquanto o Campinense tinha a posse de bola com tudo. Você armou o time com uma proposta de jogo diferente. Você não teve medo do Campinense. E aí o do ex-rival você teve medo. Tudo bem, você não tem as peças que você gostaria. Bacana. Contudo, você tem ainda algumas peças que você poderia emular a coisa que você gostaria. Se você tá com medo do rival, você poderia ter muito bem ter promovido a estreia de Pablo e ter colocado o Edson no meio de campo. Ou até mesmo colocado o próprio Pablo e Ramon. Ou até mesmo Ramon e Edson. Peça na mão você tinha. Agora você inventou. E aí é triste ver que você abre a sua coletiva não assumindo o seu erro. Quem inventa é o inventor. E você não admitiu isso. E me deixa triste ao saber e ao ver que o meu professor não admite que errou e que não quer seguir em frente. Ulisses Gama, Bahia Notícias e Rádio Salvador FM. Dado mesmo sem pressionar o adversário no campo de ataque, o Bahia teve momentos de fragilidade e pouco antes de sofrer o gol. Como explicar o tamanho espaço cedido? Todas as fragilidades foram justamente pelo contrário. Foram nos momentos que a gente saiu para o jogo, que a gente abriu as linhas. E antes do gol acontecer, já estava com a troca pronta, por entender que o nosso meio começou a ficar vulnerável e começou a dar exatamente os espaços que o time do Vitória gosta, né? É um time muito veloz e gosta dos espaços. E antes do gol acontecer já tinham entrado 2 vezes por dentro. Então acredito que foi justamente o contrário, porque no primeiro tempo nós não tivemos nenhum tipo de problemas com essas entradas por dentro. A nossa defesa se comportou bem, não significa dizer que eu estou satisfeito, óbvio, mas respondendo só a pergunta, é que nós perdemos a condução exatamente por estarmos mais à frente, por tentarmos fazer pressão no campo adversário e o adversário acabou na velocidade entrando por dentro. Na verdade, eu acredito que tenha sido em verdade sua. Você armou o time mais reativo e você recuou suas principais peças. Você armou o time com 3 atacantes, mas você botou um time no 5-4-1, com Patrick de Luca no meio dos zagueiros, fazendo sim o terceiro zagueiro, os laterais fechados, tanto que Juninho Capixaba só se defendeu no primeiro tempo, não subiu uma. Nino Paraíba grudado no zagueiro direito. O único volante recuado, Rossi e Gabriel Novaes, fazendo quase que 2 meias, um meia direito e meia esquerda, e Gilberto isolado. Com a bola, Gabriel Novaes em Alto do Cabrito, Rossi em Mussurunga. Você armou o time errado, você insistiu no sistema fracassado, você achou que com esse jeito você poderia diminuir a amplitude do ex-rival. O ex-rival foi inteligente, não fez nada demais para ganhar de você. O ex-rival simplesmente posicionou o time no ataque e jogou bola. Você privou os seus jogadores de jogar bola, Dado. Infelizmente, de novo, minha segunda intercorrência na sua entrevista para dizer que o erro
foi seu, porque você mandou esses caras fazerem o que eles tinham que fazer. E eles erraram e, na verdade, quem errou foi você. Manuel Pititinga, Rádio Transamérica. Por que Rodriguinho, com a partida tão apática, não foi substituído? Rodriguinho é um jogador decisivo, assim como o Gilberto, assim como o Rossi está sendo. E em final de jogo, quanto mais jogadores decisivos estiverem em campo, melhor. Então eu tinha a opção de tirar um, ou o Rossi, ou o Rodriguinho, ou o Gilberto. O Rodriguinho joga mais por dentro, o Gilberto joga mais por dentro. Como o Rossi é um jogador que joga mais pelo lado do campo, eu fiz a opção da saída dele. Uma pausa. Tudo bem. O Rodriguinho, ele se destacou no seu esquema por ele ser arco e flecha. Ou seja, por ele armar e definir. Você deixou o Rodriguinho longe pra caralho de Gilberto. E fazendo uma analogia, o Rodriguinho estava no Parque São Cristóvão e Gilberto estava no Comércio. Estavam todos dois longe, muito longe. E aí a culpa de novo foi sua. Quando você abre mão de substituir Rodriguinho, não que o Rodriguinho tenha feito um péssimo jogo, e olha para o banco, é mais fácil você dizer: a gente não tinha peça de reposição para tirar Rodriguinho e Gilberto, porque Gilberto já estava fazendo um péssimo jogo, pouca movimentação, a bola que tinha de chance perdeu. Gilberto teve um lance no primeiro tempo, uma bolona de Rossi, que ele tropeçou no gramado e caiu sozinho. Então o Gilberto foi um péssimo jogo. Pode ser que ele melhore no próximo? Pode ser, a gente vai torcer por isso. Mas você pode olhar e dizer assim, ó, eu não tenho ainda peça de reposição para isso, então eu tenho que deixar os melhores em campo. É bem mais fácil você ser justo com o torcedor, e aí você vai jogar contra o seu empregador, mas ele tem que lhe dar peças. A gente não tem um reserva imediato para Rodriguinho, não tem um reserva imediato para Gilberto, e Thiago, de longe, me perdoem, não pode ser reserva imediato de Rossi. Rafael Santana, GE.com, Reginaldo Lima, Rádio Sociedade de Feira. Você considera que errou na escalação e na estratégia para o jogo de hoje? Depois do resultado adverso é muito fácil comprovar, né? Os erros. Todo mundo sabia que João Pedro, com 300 quilos e 10 meses sem jogar uma partida inteira, não seria páreo para um clássico, para a intensidade do clássico, para a vontade do clássico, para tudo. Então quem entende minimamente de futebol e vê João Pedro escalado no meio campo, já tem calafrios e pesadelos. Os acertos, enfim, eu sei que a condição de troca foi embasada em cima do que nós visualizamos do nosso jogo contra o Campinense e do que a gente entende do que o Vitória é. Não esperava a nossa equipe tão apática, não esperava falta de agressividade. Acho que nós perdemos muito mais por conta disso do que propriamente pelas trocas ou pela estratégia. Nilson Luiz, Itapuã FM, Marinho Júnior, Metrópole FM. Por que uma equipe tão apática e sonolenta no primeiro tempo? O que falar após um clássico onde o goleiro adversário não praticou uma defesa e o Bahia foi apático? Bom, a apatia, ela talvez, ela se manifestou muito mais, né, no segundo tempo, porque no primeiro tempo nós tínhamos uma condição de estratégia, né? Nós saímos em algumas velocidades de ataque, nós tivemos algumas boas possibilidades. Não estou falando que nós finalizamos em gol, mas tivemos aquelas chances criadas pelo lado, a bola passando na frente da área, ninguém colocando o pé para cabecear ou uma cabeça. E acredito que no segundo tempo a gente tentou subir um pouquinho as nossas linhas e abrimos mais espaço para o nosso adversário. Volto a falar, acho que foi preponderante a falta da agressividade, a apatia. Num jogo como esse não deve-se repetir esse tipo de comportamento. Comportamento esse que deve servir de lição para que a gente não cometa esse tipo de erro e nem outros erros que aconteceram aqui hoje na sequência da temporada. Rafael Thiago, Jornal à Tarde. O Bahia não mostrou organização, postura ou atitude de quem queria vencer o jogo. Faltou vontade. O goleiro adversário só fez uma defesa durante todo o jogo. O que explicar? O calor, a falta de respeito com o adversário de divisão inferior ou o elenco não entendeu o que era um clássico? Eu volto a falar, a derrota é dolorosa, né? Nós tivemos bem abaixo da nossa média, nós tivemos apatia, acho que nossa equipe poderia ser mais agressiva. Não creio que tenha faltado humildade, não acho que o calor tenha influenciado tanto assim, porque o calor está quente para os dois. A estratégia ela pode ser questionada justamente pela derrota, pelo resultado. Porém, eu visualizo que a gente tem respostas para melhorar, para evoluir, para crescer. A dor da derrota vai fazer com que a nossa equipe evolua um pouco mais, que a gente entenda um pouco mais que
que um jogo como esse não pode ser repetido, muito menos com a falta de competitividade que tivemos hoje. Jailson Barão, na Rádio Excelsior, o que você fez, o que fez você recuar a equipe tanto? Sua equipe viu os vídeos e não entendeu o estilo de jogo do adversário, e por que dar tanto campo e ser tão acovardado na estratégia e cometendo equívocos na escalação? Pelo contrário, na verdade a estratégia foi tirar o campo do adversário. E se tira o campo de duas formas: ou sobe marcação para pressionar o adversário, ou desce linhas para sobrar poucos espaços para o adversário entrar nas nossas linhas. Pausa, professor, pelo amor de Deus. Vamos de novo, eu já falei isso nesse vídeo, vocês já são testemunha. Mas, professor, você jogou contra o Atlético Mineiro, que é super superior à equipe do ex-rival, e você adiantou as linhas em certos momentos e recuou as linhas em certos momentos. Você tinha peça para fazer isso. Você escolheu acovardar-se. Você escolheu aputar-se. Você escolheu dar ao nosso elenco uma visão de que ele era inferior ao ex-rival, mesmo o ex-rival jogando em casa. Pelo amor de Deus, um time, quando ele é superior tecnicamente e taticamente, ele avança as linhas e joga para vencer. Você não fez isso, professor. Você aputou o time. Você acovardou-se, professor. Hoje não é fácil dizer, não é fácil, professor, eu vim aqui falar ao torcedor do Bahia nessa noite de domingo e dizer: o Bahia fez um jogo assim acessado, porque o senhor aputou-se, o senhor acovardou-se, o senhor ficou com medo do ex-rival, com todo o respeito que o ex-rival merece, mas você aputou-se. Se você tem, quando eles têm um time melhor que a gente, eles dão 8 na gente, 10, 20, 50, você se aputou, professor. O tempo o adversário não entrou, porque realmente nós estávamos embaixo, isso foi estratégia. Um time rápido como é o adversário, e eu não tendo as peças ideais para fazer pressão alta, por ter jogadores um pouquinho mais velhos, por não ter agressividade. Você tem Pablo, você tem Edson, você tem Ramon, só aí são 3 volantes. Um Ramon com a qualidade melhor de passe, Pablo e Edson para poder destruir o jogo, Pablo até para sair caracterizando melhor a saída de jogo. Se você não quisesse contar com Pablo, como você não contou, Edson e Ramon. Edson com todos os seus problemas, barqueiro, cachaceiro e o caralho, bota o cara no jogo. Jogador você tem para fazer estratégia. Troca os nomes. Não tem Gregory, que é um monstro. Não tem Ronaldo, que foi competente no que fez a temporada toda, mesmo achando uma desgraça. Mas bota os caras para jogar. A culpa não é deles não, a culpa é sua que não botou, professor. Assuma a pica, professor. De meio, por buscar ainda o equilíbrio, foi que me fez mudar a estratégia de descer um pouquinho mais e esperar o nosso adversário. No meio tempo nós não sofremos, nós não tivemos tanta ênfase ofensiva, nós não criamos tanto, mas não sofremos. Nós não sofremos, vírgula. O cara chuta a bola na casa da puta que pariu, o goleiro quase me toma um frango. A sobra, se Patrick de Luca não tá ali pra tirar, a gente tomava o gol deles. A gente sofreu, professor. A gente sofreu com a inatividade da equipe, com um domínio estéril do rival. A gente sofreu. O professor Rodrigo Chagas, ele simplesmente armou o time para poder atacar. Foda-se a estratégia, irmão. Foi o que ele fez. E você acovardou-se, professor. Me perdoe. Ou não. No segundo tempo nós tentamos subir linha. E quando nós subimos linha sem agressividade, sem cobrir bola, aí sim abre os espaços do campo para o nosso adversário, que preencheu esses espaços em velocidade. Antes do gol acontecer, nós já tínhamos tomado 2 sustos por dentro. Tinha uma troca pronta para fazer justamente antes do gol, mas faço a leitura completa do que aconteceu, né? Tentamos diminuir o campo para o adversário, e enquanto o campo estava curto para o adversário, mesmo sendo embaixo, o adversário não trouxe essa dificuldade. E volto a falar, ainda estou buscando o equilíbrio. A nossa equipe ainda é desequilibrada. Quando a gente está muito bem ofensivamente, nós damos espaços demais e tomamos muitos gols defensivamente. Quando nós fortalecemos a defesa, quando nós trazemos uma compactação um pouco mais baixa, a gente não passa puros, não toma sustos, mas perde agressividade, perde chegada à frente. O ideal é achar o meio termo. Temos um grupo reduzido, temos elenco com características muito específicas que eu estou tentando extrair o máximo do que tenho à disposição e vamos buscar um pouco mais com sabedoria, um pouco mais de tranquilidade, buscar nos próximos jogos, trazer respostas positivas. Gabriel Rodrigues, Jornal Correio. Dado qual o peso da derrota de hoje para a sequência do trabalho, o revés no primeiro clássico pode ter reflexo no Bavi de quarta-feira com o intercâmbio de jogadores entre o time principal de transição? Bom, é pesado perder um clássico,
mas temos que ter sabedoria, né, nesse momento de adversidade. Nós tivemos vários momentos ruins no final do ano e tivemos sabedoria, tivemos inteligência, conseguimos dar a volta por cima e no final tudo deu certo. Eu tenho muita convicção que com reformulação do que vem acontecendo, né, de mudança de característica de grupo, de elenco, com a sequência de jogos, a gente vai ter um ano muito melhor do que foi no passado. Mas é tempo, é sabedoria, é ter tranquilidade para fazer as escolhas corretas. Em relação a intercâmbio, não passa pela nossa cabeça fazer nenhuma. Para esse momento, existem duas equipes que estão treinando entre elas e talvez uma mudança de um jogador, de vários jogadores, possam descaracterizar uma equipe e não é o nosso pensamento por enquanto. Marcelo Muniz, Galácticos Online, Jefferson Domingos, Jornal Massa. Como explicar a fragilidade defensiva do jogo, sendo que o time esteve postado com linhas baixas por quase todo o tempo? Se você já explicou. O que você pretende corrigir como prioridade para a partida contra o Sport? O equilíbrio entre defesa e ataque. Se defender melhor, tendo mais bola, tendo mais jogo, tendo mais produtividade ofensiva. E continuar com a produtividade ofensiva quando tivermos um pouquinho mais de agressividade. Então, essa é a minha missão, é de procurar um equilíbrio entre defesa e ataque do Bahia. O Bahia não pode ser só forte na defesa e perder o ataque, e não pode ser só forte no ataque, perdendo e sendo vulnerável na defesa. A última pergunta, Marcos Valença, da Rádio Sociedade. O Bahia finalizou pouco no jogo. O que fazer para o time entrar agredindo o adversário? Não, é uma condição de característica, já tinha adiantado isso, vou me tornar repetitivo, mas infelizmente se faz necessário, porque as respostas são mais próximas de todas as perguntas que foram feitas, né? É uma busca mesmo pelo equilíbrio da nossa equipe, né? Pela característica dos nossos jogadores, extrair o máximo que eles têm para a nossa equipe, né? Sem perder a competitividade, ganhando um pouquinho mais de agressividade, mas tenho também consciência de que com vinda de novos atletas, até porque o nosso grupo é muito pequeno, muito enxuto, vai aumentar também a nossa competitividade interna, vai aumentar também a nossa a condição de característica de outros jogadores para que a gente consiga ter uma temporada boa aí pela frente. Rapaziadinha, e assim, ó, falando em linhas gerais, o professor Dado, ele não tá errado em algumas coisas e ele termina estando errado em outras. E o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que ele não admitiu. Ele simplesmente não admitiu que errou. E não admitir, meus amados, que errou, traz na minha cabeça um sentimento muito ruim. Muito ruim, porque, primeiro, ele não tem a perspectiva, ele tem a perspectiva de melhora por conta de novos reforços, de novos jogadores que mudam a característica. Contudo, a diretoria precisa agir o quanto antes para trazer jogadores que vão dar a ele a perspectiva de troca. Não dá para formar banco, me perdoem, com todo respeito aos profissionais, com Alisson, Marco Antônio e Thiago, por um clássico. Não dá para formar banco com esses rapazes, me perdoem, não dá, o nível é muito baixo, tá? Você tem que olhar para o banco e ter uma perspectiva de mudança, dizer assim, ó, vou botar fulano de tal, porque fulano de tal vai fazer um caldo. Não rolou. Você tem Gabriel Novaes e Rossi que ontem foram estrupados pelo sistema. E Rossi foi expulso no banco ainda por cima para acabar de completar o caminhão carregado de desgraça que foi o jogo. E aí você tem várias problemáticas inerentes ao nosso elenco, e a culpa disso não é só do Dado Cavalcante, é também de seu presidente e da sua direção de futebol, que está trabalhando para contratar jogadores. O que a gente espera? A torcida fica muito feliz com a venda de jogadores, temos que ficar felizes com o resultado. Temos um elenco ruim, precisamos qualificar o elenco. Quando a gente qualifica o elenco, a gente dá aos nossos torcedores uma perspectiva, uma felicidade de ver um prospecto de melhora. Eu acho que fazer ter a azada no momento é errado. Dado errou sim, mas Dado precisa também de tempo e de peça para poder ajustar o que tem que ser ajustado. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa esse like, na moral, ajude aí, fortaleça. Domingo à noite trazendo um vídeo de Bahia. Eu sei que tá todo mundo de cabeça inchada, mas é necessário. É necessário fazer uma análise, é necessário a gente conversar a respeito disso para fazer as coisas acontecerem da melhor maneira. Eu espero que você tenha gostado. A gente se vê amanhã às 10 da manhã. Tamo junto e bora Bahia.